Borketov, Raverins, como vocês vão? Racol Beceder, tudo bem? Vamos aqui para a nossa leitura diária da porção dessa semana, da porção de Mishpatim, tá? Nós hoje estamos aqui na quarta parte, tá? Não é uma porção comprida, tá? E ela, eu creio que ela é bem mais literal e explicativa, tá? Sei que o vídeo de ontem ele ficou longo, mas era necessário, né? Como eu venho dizendo para vocês, o meu processo de aprendizado da Bíblia foi assim. Então, o que eu posso dizer para vocês é que eu sempre fui uma pessoa assim muito curiosa. E esse é o processo que você tem que fazer se você quiser aprender algo. Eu digo isso em qualquer área da sua vida. Por quê? Você tem que ser curioso. Você tem que perguntar. Você tem que querer saber. Tá? Como o meu rabino costuma dizer, né, o Dorleon Attar, ele fala muito assim, não existe pergunta boba. Bobo é aquele que não pergunta. Então, se você fica com uma coisa na sua mente, você acaba não perguntando, aquilo vai criando dúvida, vai gerando confusão na sua mente. Então, pergunte, tire a dúvida, tá? E esse processo que eu estou fazendo aqui é justamente isso. Ele é extremamente didático. Ele é literal. Eu estou pegando para você, lendo o contexto da Torá, e interpretando segundo aqui o Kirash falou, que é o comentarista por excelência da Torá. E ele é extremamente literal, tá? Ele está indo no versículo literal. Então, se você quer aprender a Bíblia, você quer ler a Bíblia da maneira correta, você tem que parar com essas fábulas que foram criadas fora do contexto da Torá, fora do contexto judaico, vamos ser bem aberto. Porque a Torá, ela foi escrita pelo povo judeu, né? Como estou sempre falando aqui. Então você só vai conseguir entender verdadeiramente se você entender um pouco vamos dizer assim, da cultura do povo judeu, entender um pouquinho do hebraico, tá? Eu tô com outro projeto que tá em desenvolvimento, tá bom? Quando eu tiver aqui com boa parte dele já desenvolvido, vou trazer aqui pro canal para vocês, tá bom? É um processo que vai ajudar muito quem quer aprender a ler a Torá no seu contexto original, no hebraico. Pelo menos você vai saber ler, tá? Você vai saber identificar as palavras, na verdade você vai saber identificar as letras. A palavra também com o tempo é igual no português, né? Você vai lá, junta as vogais, você junta as consoantes junto com as vogais, você vai ter nas palavras, tá? No hebraico ele é um pouco diferente, porém o que nós temos aqui dá para associar, tá? Então é um projetinho que quando ele estiver numa fase já mais quase terminal, eu trago aqui para vocês pro canal, tá bom? E assim vai ficar melhor para nós entendermos também a leitura da Bíblia no seu contexto original. Vamos voltar aqui para nossa leitura sem mais delongas. Já tomamos aqui 3 minutos de introdução, mas se faz necessário. Então nós havíamos lido ontem sobre algumas leis sobre juramento, leis sobre a propriedade privada, né, propriedade alheia, entre outras, né? Lei também de empréstimo. O que nós vamos ler aqui continuam as leis, tá bom? Só que elas são, eu vou dizer assim, elas são mais simples de se entender no contexto bem literal mesmo. Então, dando continuidade aqui no capítulo 22 do livro de Êxodo, Shimot em hebraico, quarta parte, versículo 27, diz assim: não amaldiçoe os juízes, não amaldiçoe um líder do seu povo, tá? Vamos lá, como eu disse ontem, a gente vai fazer leituras do próprio versículo, tá? A gente não vai fazer a leitura correta inteira e depois vamos fazer assim para ficar bem mais didático para nós todos aprendermos. Então, não amaldiçoe os juízes, não amaldiçoe o líder do seu povo. O texto aqui ele é bastante simples, diz para você não amaldiçoar. Amaldiçoar é você falar lashon hara, maledicência, você falar mal daquela pessoa, tá? Só que vamos aprofundar aqui no comentário de Irash. Irash ele diz assim, ó: não amaldiçoe juízes. Em hebraico, na verdade, eu vou ler para vocês aqui, tá assim: Eloquim lo
Tekalel, ou seja, não amaldiçoe, não amaldiçoe Deus, tá? Porque você sabe que também, quem já está acompanhando comigo aqui, que a palavra Elohim, tá? Eu não vou falar a palavra correta em hebraico para não pronunciar o nome de Deus, tá? Tô trocando aqui uma palavra. Para quem já sabe, eu troquei o Kuf aqui por uma outra letra, tá bom? Na verdade, eu troquei a palavra Re do nome por Kuf para não pronunciar o nome de Deus correto. Então, eu estou chamando de Elohim, tá? Então, Rashi ele comenta: é uma advertência contra blasfemar contra Deus e uma advertência contra maldizer um juiz. Ou seja, quando você está amaldiçoando um juiz, aquele juiz ele foi colocado ali naquele local para poder julgar. Então ele ali está como Deus e você, né, como servo dele. Ou seja, nós vamos encontrar essa referência também muitas vezes, como nós já encontramos, que Deus fala assim para Moshe: você vai ser para eles como Deus e Arão vai ser como você, o meu intérprete. Ou seja, então quando o versículo 27 diz para a gente não amaldiçoar nenhum juiz, porque o juiz ele foi colocado por Deus, tá? Nós vamos entender melhor isso aqui mais na frente, porque você fala assim: então o juiz ele não pode errar. Ele pode errar, tá? Mas você tem que saber respeitar. Vamos dar continuidade aqui para nós entendermos melhor essa passagem. E diz assim, ó: não atrase as suas oferendas quando amadurecerem, e suas oferendas de terumá você deve me dar o primogênito de seus filhos. Tá? O versículo 28. Então o que acontece? Suas oferendas, Rashi ele fala assim: é uma obrigação que lhe compete quando o seu produto agrícola se torna plenamente maduro. Esta referência é os primeiros frutos que são chamados bicurim, ou seja, nós temos a lei na Torá de justamente nós temos que dar as nossas primícias, né? Tudo aquilo que nasce do solo, nasce da árvore, primeiro você dá a Deus. Você oferece a Deus, mas você fala: mas como assim eu vou oferecer a Deus? Aos sacerdotes. Deus estipulou os sacerdotes ali para ele poder estar recebendo a parte dele. Por quê? Porque nós sabemos que a tribo de Levi eles não tinham herança, né? Eles não possuíam terra. Eles não possuíam um trabalho, então eles faziam simplesmente a Avodat Hashem. Eles faziam simplesmente, viviam do serviço de Hashem, tá? O serviço a Deus. Então o que acontece? Tudo aquilo que vinha primeiro para você, você tinha que passar para o sacerdote primeiro, para ele poder ter com que se alimentar, se sustentar, para ele continuar o serviço de Deus, tá? Mas um versículo aqui fala assim: e as suas oferendas de terumá, Arash ele comenta que esta é a terumá, a primeira oferenda do produto que é dada ao corrente sacerdote, tá? Aí quando ele fala assim: não atrase, não se deve alterar a sequência de sua separação, atrasando o que deve vir em primeiro lugar e avançando o que deve vir mais adiante. Ou seja, não se pode avançar e separar a terumá antes do bicurim. Ou seja, tem uma ordem de sequência. Primeiro o bicurim, depois as oferendas. Então não faça, não interpole uma com a outra, não passe uma na frente da outra. Não passe a terumá na frente do bicurim, das oferendas. Então faça as coisas corretamente, tá? As suas oferendas corretamente. Não queira. Você vai ver que nessa porção aqui, nessa parte da porção, nós vamos ver um assunto muito interessante que eu vou trazer para vocês no final da conclusão. Sobre tudo que nós estamos lendo aqui, tá? Vamos lá. Você deve fazer igualmente com o seu boi, o seu rebanho. Ele deve permanecer com sua mãe por 7 dias, e no 8º dia você o dará a mim. O primogênito, nós havíamos lido lá sobre a questão do primogênito, tá? Vamos ler o comentário de Irache aqui para nós entendermos melhor isso daqui. Você deve dar o primogênito de seus filhos, redimi-lo, né, do corrente, pelo valor de 5 sei, ou seja, você dava um valor, você tinha o seu primogênito, tanto do animal como do seu filho, você dava um valor para ele, né, esse valor simbólico aqui que diz 5 selás, para o corrente, mas uma forma de sustento para o pessoal que fazia, os correntes que faziam a Avodat Hashem, o serviço de Deus. Então o que acontece? Não era só do seu filho, mas também dos seus animais, tá? Do seu gado. Rashi ele entra num assunto aqui que ele fala: mas por acaso já não havia sido falado isso? Aí ele vem aqui: sim, já havia falado, mas aqui está sendo um complemento, tá? Do que havia sido dito. Versículo 29 diz assim: com sua mãe por 7 dias. Essa é a proibição para o corrente.
que se vier apressar ao seu sacrifício, não poderá apressá-lo antes de 8 dias, porque ele estará faltando o tempo mínimo. Ou seja, quando a Torá vem aqui e fala assim, ele deve permanecer com sua mãe por 7 dias, e no 8º dia você o dará a mim, como diz o versículo 29, eu acho que ele está comentando o seguinte, que na verdade, o correio também não poderia se... como é que eu posso falar? Ele não poderia querer ser apressado. Se tem o 7º dia que o animal ele tem que passar com a sua mãe, ele tem que passar os 7 primeiros 8 dias ali com a mãe. Após o 8º dia, ele poderia ser entregue para como fosse uma terumá, como fosse uma oferenda, tá? Para o correio, para ele fazer lá a devida oferenda a Deus, né? Olá a Deus. Então, esse versículo é uma advertência ao correio. Não queira apressar antes dos 8 dias que está estipulado na Torá, tá? Vamos lá, continuar assim. No 8º dia você o dará a mim. Será que o versículo diz que é obrigatório ocorrer o sacrifício bem nesse dia? É o que eu estava conversando com vocês aqui, estava comentando. Eu acho que ele vai perguntar, ele vai entrar numa questão aqui que é justamente sobre isso. Ele tem que dar no 8º dia ou após o 8 dias? Tá? Resumindo aqui, ele fala assim, que sendo assim, o significado dessa passagem é o seguinte, a partir do 8º dia você tem a permissão de sacrificar, ou seja, a partir do 8º dia, se você quiser, você já tem por direito de fazer a olá, a oferenda a Hashem, tá? Do seu primogênito. Dando continuidade aqui, vocês deverão ser pessoas santas para mim. Não comam carne dilacerada no campo, atirem-na aos cães. Aqui, meus amigos, acho que é um dos versículos mais simples que tem. Né? Até o próprio comentarista aqui, como Urashi Onko, ele fala, isso aqui é extremamente literal. Né? Vocês não devem comer carnes que foram dilaceradas por outro animal, você encontrou uma carcaça, você não pode comer. Irache, ele se aprofunda aqui, mesmo se você encontrou dentro da sua casa. Né? Porventura você saiu, deixou lá um animal dentro de casa para não ocorrer uma chuva de granizo, alguma coisa, não morrer, e foi lá um lobo, alguma coisa e matou, e você chegou em casa e estava distraído. Você não deve comer. Tá? E aqui que eu acho interessante, porque diz assim, antes de Deus falar isso, ele fala assim, vocês deveriam ser pessoas santas para mim. Então a pessoa, ela tem hoje em dia, as religiões ela tem uma ideia muito errônea do que é ser kadosh, né? Você ser santo. A palavra kadosh aqui, ela quer dizer separado. Você está se separando de algo. Então Deus vem e fala assim, você não deve comer uma carne dilacerada. E Deus fala, assim vocês vão ser santos para mim. Então, toda aquela ideia gerada das religiões de que você tem que ser santo espiritualmente, não. Ela parte totalmente do princípio físico. Sabe? A pessoa acha hoje em dia que ela é santa se ela está frequentando direto o templo ali, né? Se ela está sempre orando. Não. A santidade que nós estamos lendo aqui, isso aqui são mitzvahim, são leis. E Deus fala que santidade é você cumprir os mandamentos. É você saber conviver corretamente com o seu vizinho, sua esposa, com amigos, tá? Você não ultrapassar limites, como nós lemos a questão de você dar um dano à propriedade alheia. Isso é você ser kadosh. Então não adianta, aquela coisa que se diz. O que adianta você vir com os lábios louvar Hashem, se toda a tua vida ela está errada entre você e o seu próximo, entre você e seu pai, sua mãe, entre a sua esposa? Deus não vai ouvir. Então a Kadosh, a santidade, ela parte dos princípios de comportamento. Tefilá, orações que você faz, é um serviço entre você e Hashem. É igual a questão de você, não adianta você pedir perdão pelo mal que você causou a uma pessoa. Você tem que pedir perdão para a pessoa. Isso nós entendemos em Yom Kippur, que não adianta você chegar perante Deus, afligir sua alma com jejuns e tudo, se você causou dano à pessoa e você não foi pedir perdão ou restituí-la. Então todo esse conceito criado pelas religiões hoje, de que santo, você é separado para Deus se você está dentro de uma igreja, ou dentro de um templo, você está fora, ou você, eu não vivo na cidade, eu vivo no meio do mato, eu vivo... Não, isso não é santidade. Santidade é você saber conviver com as pessoas sem prejudicá-las. Santidade é você saber o que você deve ou não deve comer.
O que você pode e não pode. Isso é uma coisa já sabe, assim, da sociedade. Diz que você é aquilo que você come. Aquilo que você come, ela reflete no seu corpo. Isso, gente, isso é nutrição, isso é nutricional. Hoje existe estudo, ciência avançado sobre questão de alimentação. Então, quando existe tipo de alimento que ela tem total influência sobre o seu comportamento. Então, o Hashem que criou todas as coisas, ele já sabe. Então, fala, você não vai comer uma carniça que ela tá pútrefa. Tá? Isso acho que até, como eu falo, é um versículo totalmente literal e entendível. Então entendam bem, Kadosh Kadoshim, santo das santidades, você ser santo, separado a Deus, é comportamental, é a maneira que você se veste, é a maneira que você trata seu vizinho, seu pai, seu filho, sua mulher, seja lá quem for. Fora isso, não adianta você ficar 24 horas dentro de um templo orando, fazendo jejum, campanha, se você fora dali, você está totalmente de fora contra as leis. Tá? Isso é extremamente entendível. Eu não vou me prolongar aqui, tá? Porque foi uma das coisas que eu aprendi quando eu comecei a ler a Bíblia no seu contexto original, não só em hebraico como em português. Eu comecei a entender por que as pessoas agiam daquela maneira. Ah, campanha, oração, jejum, mas fora dali, lachon hará, falava mal dos outros, não pagava suas dívidas e não sei o que. Isso me estrava de muito. Eu já falei em vídeos anteriores aqui. Então, todo o Kadoshim, essa santidade, é comportamental e fim de assunto. Só para nós terminarmos esse assunto aqui, ó. Não coma a carne assada. Atirem aos cães. Aos cães. Tem uma interpretação aqui do comentário, só que eu vou ficar na última. Sendo assim, por que a Torá sugeriu que fosse dado aos cães? Rashi ele comenta assim, ó, porque Deus não deixa de dar recompensa para qualquer criatura, conforme está dito, para os filhos de Israel nenhum cão irá latir. Lembra quando o povo de Israel estava saindo do Egito e teve a morte dos primogênitos, e Deus falou assim para que nenhum cão iria latir? Nós falamos lá que por natureza, o cão ele fica uivando, latindo, quando ele está sentindo algo ruim, quando as pessoas, né, quando estava para vir ali a morte dos primogênitos, tá? Rashi ele comenta aqui também que os cães não iriam latir quando visse o povo de Israel saindo. Eles iam ficar quietos. Então, o texto diz que a recompensa para os cães é justamente essa carne. Ou seja, Deus, ele recompensa cada criatura. Apesar dos cães montarem guarda impedindo as pessoas de saírem do Egito, quando o êxodo, todos eles se mantiveram quietos sem sequer latir para um judeu. Deus disse, dê a ele a sua recompensa. Gente, isso é profundo. Eu não sei vocês, mas eu começo a ler, eu fico abismado com a Torá, com a santidade, com o que você tem que prestar atenção. Continua aqui. Não aceite um falso relato. Não junte forças com uma pessoa perversa para ser uma testemunha corrupta. É aqui onde nós vamos nos focar nesse assunto bem mais complexo. Tá? Entendam bem, Deus começou lá no versículo anterior, no versículo 30, falando o que é ser santo. Vamos dar continuidade. Então ele fala assim, não aceite um falso relato. Não junte forças com uma pessoa perversa para ser uma testemunha corrupta. Tá? Mentira, corrupção, peita, suborno, falsa testemunha. Vamos ler aqui todos os comentários de Rashi, porque eu quero adentrar sobre isso daqui. Onkelos traduz, você não deve aceitar um falso testemunho. Esta é uma proibição contra aceitar calúnias e também a proibição de receber maledicência, Lashon Hará, que está proibida mesmo que sejam coisas verdadeiras, mas porque trazem dano ou vergonha. Tá? Isso aqui está no Tratado de Pessahim, está lá em Makot também, 23a, se você quiser, e Pessahim 118, se quiser acompanhar, ver aí se está certo. E também para que um juiz não ouça o argumento de um dos litígios até que seja o oponente esteja presente. Ou seja, Onkelos aqui no comentário de Rashi ele traduz muito bem. Você não deve aceitar calúnias nem receber maledicência. Esse termo Lashon Hará aqui, ele é muito profundo. As pessoas pensam que falar mal da pessoa, né, que só falar mal de uma pessoa, você já está incumbindo o erro. Não, se você falar bem de uma pessoa também, tá? Além por mais que você esteja falando verdade, a pessoa Deus o livre, ela é ruim, tudo. Isso é você falar Lashon Hará, é maledicência. Eu tenho um livro aqui, meus amigos, dessa grossura também.
Grafetz Rai, conselho vocês comprarem. Uma lição para cada dia. São 365 dias no ano. Todo livro com uma lição sobre a nossa língua, sobre como nós devemos nos comportar, falar com a nossa língua. Uma lição para cada dia. Esse assunto ele é tão profundo que você não tem ideia. Como muitas das vezes você falar com a pessoa, você elogiar ela em público, ela ficar envergonhada porque ela não queria ser reconhecida por aquilo, é maledicência também. Tá? Porque você incorre no ato de você não deixar a pessoa envergonhada. É muito profundo, tá? Aconselho muito. Não junte forças com uma pessoa perversa que apresenta uma falsa alegação contra o seu próximo, por ter se comprometido em ser uma falsa testemunha. Então você não deve juntar força com uma pessoa que se comprometeu a ser uma falsa testemunha. Você sabe que é mentira, mas você está se juntando. Tá? Aí aqui, não siga a maioria para fazer o mal. Eu quero dar uma interpretação minha, que eu sempre estou comentando aqui. E eu quero adentrar nesse comentário de acha aqui, que dá uma folha só de comentário. Mas nós vamos ler esse comentário. As pessoas ela têm a falsa ideia de que achar que a maioria está certa. Ela tem essa total ilusão de achar que por ser a maioria as pessoas estão corretas. Porque 2 a mais falou que então tá correto. Então tá certo. Deus não trabalha sobre essa lógica. Durante toda a leitura de Gênesis até Malaquias, Deus sempre tratou com a minoria. Ah, Deus, por que tu escolheste o povo de Israel? Porque eles eram melhores que os outros? Deus fala assim, não, porque vocês eram menores, vocês eram perseguidos. Tá? Se eu lembrar, eu deixo o texto aqui embaixo para vocês. Tá bom? É só me lembrar mesmo, quando eu for editar o vídeo. Então Deus fala assim, não é capacidade. Porque Deus ele capacita, assim como ele pegou Moshe e capacitou para fazer o êxodo do povo do Egito, do Misrai. Então a pessoa tem, eu falo isso porque assim, muitas pessoas muito chegadas a mim, ela tem a falsa ideia do maioria assim. Parece pessoal, né? Mas ao mesmo tempo pode ser ou não é, meus amigos. Por quê? Eu tenho amigos que dizem assim, a Maurício está querendo mudar toda a história. Né? Tem sim, eu tenho amigos que falam, você quer mudar a história? Eu não estou mudando a história nenhuma, até porque não existe história. Né? Toda a história que nós temos em relação à religião, ela é construída por homens. Ela é construída por homens. A única história que é construída por Deus está aqui, ó. É o povo judeu saído do Egito, Abraão, Isaac e Jacó. Fora isso aí, é construída por homem. Roma pegou uma figura, transformou ela em Deus aí, criou toda aquela história. Isso não foi fundado por Deus. Então a pessoa vem falar, mas está querendo mudar a história. Ah, você acha que está todo mundo errado. Então 90% da humanidade está errado porque acredita na figura ali que todo mundo hoje adora. Né? As pessoas têm muito essa ideia. Então, tipo assim, ela não entendeu ainda que Deus está preocupado com o quê? Com o órfão, com a viúva. Está preocupado com o povo menor do mundo, que é 0,2%, acho que já alcançou 0,2% da humanidade, que é o povo judeu que ele escolheu. Não, mas ela acha que todo mundo está certo e eles estão errados. Sendo que Deus falou, não, eu estou com vocês porque vocês é a minoria. Talvez não tenha nada a ver com o que eu estou falando aqui em relação à porção, mas você pensa que não, mas tem, porque você vai entender os comentários aqui. Continuando aqui, ó. Olha o comentário assim que diz assim, ó, não siga a maioria para fazer o mal. Aqui existem 3 interpretações. Olha só que profundo. Há versículos, há neste versículo interpretações dos sábios. Mas a linguagem do versículo não se encaixa de acordo com a interpretação. Ou seja, Rashi ele sempre traz várias interpretações. Para você poder raciocinar. Como eu falo, se ele quisesse que fosse algo que, ó, é assim, assim, acabou. Não, ele traria um comentário só. Não, mas ele fala, pare você mesmo e pense. Daqui a interpretação que não se pode declarar uma pessoa culpada com base numa decisão na maioria simples de somente um juiz a mais. Eu vou ler com calma para vocês entenderem, tá? Então, o que acontece? Se num julgamento, por causa de uma pessoa a mais, um juiz a mais, falar o veredito é esse, você não pode seguir. Isso é uma das interpretações, tá? Calma aí. Eles interpretam o final do versículo, Aheri, Rabin, Latot, atrás da maioria deve seguir, tá? Essa tradução.
significando, se os votos dos juízes que votaram culpado superem os votos daqueles que votaram inocente por 2 votos, então o veredito será decidido desfavoravelmente de acordo com a opinião da maioria. O texto fala de casos de pena capital, ou seja, se for no caso de pena capital, isso aqui está no Tratado do Talmud de Sanhedrin, na página 2a, para quem quiser conferir, tá? Então, se no caso de uma condenação de pena capital, de morte, se apenas 2 sábios a mais, apenas 2 juízes a mais optarem por si, você não deve seguir. Mais uma vez, essa é uma outra interpretação, tá? A expressão velotane al-Rivi foi interpretada por eles como não se deve falar contra um mestre, o que significa que não se pode discordar do maior sábio do tribunal. Por este motivo, em caso de decisões relativas à aplicação de pena capital, os juízes começam a chamada para a apresentação dos votos pelo lado, ou significa que o primeiro se pergunta ao mais jovem para expressar sua opinião, ou seja, no caso de pena capital, se entende que os sábios ele tem que começar pelo mais jovem até chegar aos mais velhos, tá? Segundo as palavras dos nossos mestres, a aplicação do versículo é a seguinte, essa aqui já é a terceira. Não siga a maioria para fazer o mal, para condenar a morte por causa do voto de um único juiz, porque foram em maior número os que culpam do que os que declaram inocente. Ou seja, deu para entender, né? Segundo os sábios mesmo daqui da Torá, não se deve seguir a maioria quando for uma só para fazer o mal, tá? E não responda um processo com base na maioria, desviando as suas palavras, considerando que a leitura, né? Eu ia falar que está faltando um yud, que é aquele pontinho, aquela menor letra do hebraico, na palavra, na grafia, a palavra a pronúncia é riv, mas que fala da letra yud, lê-se com rav, mestre. Então você acaba transformando riv em mestre. Por isso é interpretado conforme citado, tá? Ou seja, como eu disse aqui, então o texto em hebraico dá-se a entender se um mestre só, um juiz mais, uma pessoa mais, optou pelo caso da pena capital, você não deve ouvir. Por isso que o texto ele é interessante. Fala assim, não siga a maioria para o mal. O que é o mal? Tirar a vida da pessoa. Castigar, fazer coisas ruins. Por causa de uma pessoa a mais. Tá? Continuando, como eu falei, esse comentário é enorme, só sobre isso. Siga a maioria, né? Quer dizer o quê? Deve ser interpretado assim. Existe uma maioria que você deve seguir. E qual é ela? A maioria por 2 votos, para condenar mais do que os votos para inocentar. E do que está escrito, não siga a maioria para fazer o mal. Aprende-se para condenar, não vá atrás da maioria simples. Mas para inocentar, uma maioria simples é o suficiente. De onde concluímos que em um julgamento de pena capital basta uma maioria de um voto para inocentar. Mas é preciso a maioria de 2 votos para condenar. Ou seja, essa outra interpretação traz o seguinte, quando diz aqui o texto, não responda ao processo com base na maioria, aí ponto, siga a maioria. Ele está dizendo que quando para você seguir a maioria, é para você seguir a maioria por 2 votos para condenar, para inocentar, não para condenar. Ou seja, para inocentar a pessoa, 2 votos a mais já está valendo. Por isso que o texto é bem excessivo. Não siga a maioria para fazer o mal. Então, se você para fazer o bem, você pode. Tá? Aí ele continua aqui. Que no caso da pena capital, basta a maioria de um voto para inocentar. Ou seja, de novo, então se é para uma pena capital e um a mais só falou para não fazer isso, não matar, já está valendo. Então vocês conseguem entender como essa passagem ela é profunda? Ela é muito profunda. Tá? Aí vem o último comentário aqui, que é o de Onkelos. Onkelos ele faz assim, ó, não deixa de concluir o que for necessário para o julgamento. E o texto em hebraico, conforme a tradução, deve ser entendido da seguinte maneira. Se lhe perguntarem sobre aquele julgamento, não responda inclinando-se para um dos lados, a fim de sair da briga, adotando uma postura que vai atrás daquela maioria para desviar o juízo da verdade.
mas digo o veredito do juiz conforme ele é. Eu digo que o versículo deve ser entendido conforme a sua interpretação simples, ou seja, onkelos, né, que é o tradutor da Torá para o aramaico, ele traduziu da Torá para o aramaico, ele diz bem claro, que quando fala assim, não siga a maioria para fazer o mal, é você chegar e falar assim, perante todo mundo, tá lá as pessoas conversando, e você, para não se, quando perguntarem para você sobre aquele julgamento, você ficar ali com medo de seguir a minoria porque ela foi mal vista, você fala, não, eu vou seguir a maioria. Mesmo que o julgamento não tenha sido correto. Então você que flerta com o mal, flerta com a maioria para se dar bem, para parecer bem, é esse também o significado do texto. É como eu digo, é muita coisa, não é simplesmente você vai ler e não. Tem muita coisa para se tratar aqui. Aí ele fala assim, ó, não responda um processo com base na maioria. Mais uma vez, ele comenta a mesma coisa, né? Que acabamos de ler aqui. Que você não deve adotar uma postura que vai atrás daquela maioria para desviar o juízo da verdade. Ou seja, você não pode seguir você ter uma postura para seguir a maioria só porque você vai se sentir mais seguro, sendo que aquilo não é a verdade. Daqui eu trato justamente isso. As pessoas têm esse costume de achar porque a maioria está correto. A Torá ela já diz bem claro, se não é pro bem, tá? Se você encontrar o boi e o jumento do seu inimigo perdido, traga-o de volta para ele. Tá? Eu pulei o versículo, desculpa. O versículo 3 diz assim: ao pobre não dê honra em seu pleito. Acho que isso aqui é bem simples, né? Ao pobre você não deve honrar em seu pleito. Ou seja, Rashi ele comenta que você não deve favorecer o pobre só porque ele é pobre. Mesmo se ele estiver errado. Entendeu? Então entra toda aquela questão que eu sempre comento com vocês aqui também, a questão emocional. As pessoas se deixam envolver muito por emocional, o cara é pobre, não tem situação, mas ele está errado. Deus não age segundo o consentimento ao emocional humano. Eu já falei aqui, entendam, todas as coisas foram criadas por Deus. Os seus sentimentos, os tipos de sentimentos criados que existem no mundo, foram criados por Deus. Deus está acima dele. Ele não age segundo o que você pensa. Porque o coitado, não. Deus vai agir segundo a justiça. Segundo o que é correto. Senão ele não é Deus. Ele é mais um fantoche grego, romano, daqueles deuses que eles criaram só para satisfazer os seus desejos. Deus não age conforme isso. Deus age segundo a reta justiça. Então já vem um versículo avisando. Não é porque ele é pobre, você vai dar honra para ele no seu pleito ali, no seu julgamento. Tá? Continuando no versículo 4. Se você encontrar o boi do jumento do seu inimigo, o boi ou o jumento do seu inimigo, perdido, traga-o de volta. Acho que isso aqui é bem claro, né? Não vou nem comentar. Não existe essa questão, sabe? O inimigo. Você tem que entender. Como é que eu posso explicar isso? Você tem que entender que o inimigo, ele nada mais é do que uma pessoa que ela pensa diferente de você. É óbvio que essas ações de pensar diferente levam a situações erradas, como Deus o livre que aconteceu em 7 de outubro, agora do ano passado, porque pensam diferente. Mas você não deve julgar um animal, porque o animal ele não tem a consciência daquilo. Então, se você encontra esse animal perdido ou sobre a carga dele, você tem que devolver. Não confunda as coisas, não deixe o ódio tomar conta, tá? Se você viu o jumento do seu inimigo arreado sob a sua carga, você pode se conter e ajudá-lo? É uma pergunta. Você deve ajudá-lo. E aqui nós terminamos a nossa quarta parte. Rashi ele comenta assim: a palavra ziv significa ajuda, assim como a sitil, que no caso veazuv, e como ele fortaleceu, veazuv. Aí ele começa a fazer um monte de interpretações da Torá em relação à questão de ajudar, tá? Então o que ele comenta aqui? Que você deve sim ajudar, não só ajudar, né? Como o versículo diz assim: ó, você deve ajudá-lo com ele. Ah, eu não vou com a cara de fulano, eu não curto fulano. Isso não importa, o versículo é bem claro. Você deve ajudar com ele, ou seja, você vai ajudar ele
a levantar o seu animal. Você vai ajudar ele a levantar aquela carga. Tem gente que vem e fala que né, fala que a Torá é cheio de coisa. Odeie seu inimigo, não sei o que. Não sei de onde tiraram isso. Tá? E nós terminamos aqui. Eu disse para vocês ali que eu estava lendo aquela passagem, logo no começo, e eu queria trazer justamente isso para os dias de hoje, para nós aqui. Que nós estávamos falando sobre as oferendas, sobre a ordem certa de passar. Para nós encerrarmos aqui, meus amigos, eu vou falar para vocês o seguinte. Nós lemos aqui tudo sobre a lei de conduta. Oferendas, nós lemos aqui sobre a lei da questão do que você deve comer ou não deve comer, no caso aqui da carne, né? Nós lemos aqui também sobre a questão de você não seguir a maioria para fazer o mal, sobre a causa de Juízes. E eu venho falar para você hoje, aqui no dia de hoje, assim como no começo, a lei da terumá, ela tem uma ordem a ser oferecida, junto com bicorinha as oferendas. Nós lemos aqui tudo para frente, ela casa com isso. Por quê? Porque tudo, mesmo no serviço, no que os sacerdotes faziam a Deus, ou que a pessoa oferecia ao sacerdote para Deus, ela tem uma ordem a ser seguida. Então não pense você hoje que tudo é feito segundo de qualquer jeito. Esse era um outro problema que eu tive lá atrás. As pessoas queriam fazer as coisas de qualquer jeito. E eu não conseguia entender isso. Como é que pode um Deus que criou todo esse universo, tudo certinho, ele agora simplesmente aceitar as coisas de qualquer jeito? Já falei com vocês também, Isaías, sobre isso, que Isaías ele reclama porque os sacerdotes aceitavam os animais coxos, né, mancos, cegos, e Deus falou, não, tem que ser perfeito. Tudo que você faz para Deus, o serviço a Deus, ele tem que estar na perfeição. Então toda essa história, sabe? Eu só vou... Não. Você acabou de ler comigo aqui, você não pode seguir o mal, não. Você não pode seguir a maioria para o mal. Você não deve, só porque você não vai com a cara de uma pessoa, você pegar simplesmente, eu não vou ajudar ela. Isso não existe dentro da Torá. Tudo tem que ser feito conforme o que é correto. Deus está preocupado com isso. Deus não está preocupado se você está orando 24 horas por dia, se você está fazendo campanha disso, campanha daquilo, se você está de segunda a domingo no templo orando. Ele está preocupado com que nós nos comportamos aqui uns para com os outros. O que é correto? Se você está num país onde tem leis, você tem que seguir essas leis. Não é porque você é religioso, não vou obedecer isso. Tudo abaixo do céu é constituído por Deus, é permissão de Deus. Eu vou encerrar por aqui, eu espero que nós tenhamos entendido, né? Porque bate em mim, como eu falo, respingue em você, tá? Entenda bem, o que voga para Deus é o nosso comportamento. Nada mais disso. O que você faz de tefilar a oração com Deus, isso é particular seu. Totalmente particular seu. Tá me entendendo? Lembra do que nós vimos? Nós lemos lá agora os 10 mandamentos. São 4 para Deus e 5 para com você e o seu próximo. Deus também é preocupado com a sua atitude com o seu próximo que com ele. Tá bom? Toda Arabá, fique com Deus. Eu estou super feliz pelo crescimento do canal. Tá? Pelos comentários, por onde ele está indo. Baruch Hashem, eu sei que está alcançando quem deveria alcançar e vai alcançar mais ainda, porque essa obra aqui, esse canal, é justamente para a vontade de Deus. Eu não tenho lucro nenhum aqui. A minha vontade era sempre isso, eu trazer para você a interpretação correta da Torá, da Bíblia, mais nada é isso. Tá? A minha intenção é justamente isso, acabar com essa mentira, acabar com, se Deus permitiu, é porque tem um propósito. Mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, que é falar a verdade. Simplesmente isso. Não estou falando nada do que não está escrito aqui. Nada. Não estou pegando livro de terceiro, de segundo, de quarto. Estou pegando a própria Bíblia, a Torá, e trazendo a interpretação dela correta. Simplesmente isso. Sem teologia, sem folclore, sem nada. Tá? Toda Arabá, fiquem com Deus. Lehi Traot, nos vemos amanhã. Se assim o Mashiach não vir, que vem nos dias de hoje.
Todarabá, fiquem com Deus. Tchau, tchau.